Hoje, dando sequência na nossa série de entrevistas, vamos entrevistar o candidato Arnaldo Melo. Anteontem entrevistamos o prefeito e candidato à reeleição João Pavinato, ontem Dr. Martins, e hoje vamos encerrar a nossa série de entrevistas com o candidato Arnaldo Melo, que já está aqui conosco. Muito boa noite, Arnaldo, obrigado pela presença. Boa noite, Benê, boa noite à TV Cambé, aos funcionários, aos telespectadores, com todo o respeito. Peço a licença para entrar na residência de vocês e apresentar as minhas propostas como candidato a prefeito de Cambé. Bem, Arnaldo, nós teremos aí meia hora para batermos um papo, falarmos um pouquinho da situação que você está vivenciando na eleição, pleiteando uma vaga a prefeito da cidade de Cambé. É a primeira pergunta comum a todos os candidatos, faltando hoje 23 dias para a eleição. Como é que o senhor avalia a sua campanha? Eu faço uma avaliação boa da minha campanha, Benê, até porque eu vim com uma proposta de fazer uma campanha diferente. E como toda a população de Cambé está vendo, eu estou fazendo uma campanha diferente. Não estão vendo todos os dias carro de som do Arnaldo Melo, né, por aí pela rua. Agora, sou contra os carros de som no todo? Não. As propagandas de rua ela tem que ser feita, mas ela tem que ser feita com certo cuidado. Então, como eu proponho a diferença, né, muita gente não está me vendo aí na rua com muita panfletagem, com muita faixa, muito carro de som, mas quando eu tenho a oportunidade de vir para a TV, ir para o rádio e me apresentar como candidato, eu faço isso. Mas a minha avaliação é de que a minha candidatura, o meu nome, está sendo muito bem visto e muito bem aceito pela comunidade. E por falar em carro de som, a sua música é diferente, né, Arnaldo, do que está aí nas paradas. Exato, Benê. Como a diferença ela veio para ficar, eu penso, nessa questão de antes do Arnaldo e pós Arnaldo Melo, a gente também lançou uma música diferente. Até porque a minha música ela é uma música muito parecida com a música do Raul Seixas, né? Ela é uma dublagem do Raul Seixas. Então essa música ela veio para lembrar que nós temos poetas aí que já se foram, nós temos os jovens, nós temos o público no todo. Então, quando a gente pensa em mudança, a mudança eu penso fazer no todo. Legal. E de vez em quando dá uma modificada assim no ouvido das pessoas, bate diferente, né? O senhor participou dos debates promovidos aí pela rede de televisão, rádio. Qual é a avaliação do senhor? Quem ganha e quem perde com o debate? Na verdade, Benê, cada candidato ele tem o seu entendimento. Eu, Arnaldo Melo, entendo que para mim é muito válido o debate, até porque eu vou mostrar as minhas propostas, eu vou mostrar a pessoa Arnaldo Melo, né? Muita gente não me conhece. Como a minha proposta é uma proposta mínima de poluição sonora e visual, então eu penso que a oportunidade de estar na TV, de estar no rádio, mostrando para o pessoal as suas propostas, respeitando os outros candidatos que têm um pensamento diferente, porque nós somos candidatos, adversário político, não inimigo político. Nós somos todos cambeenses, e eu duvido que qualquer morador de Cambé não quer o bem para Cambé. Então nós somos adversários, assim como no jogo do futebol. Lá dentro do campo ninguém quer perder, saiu do campo, somos todos cambeenses. Pensando nesse sentido, eu não queria fazer uma poluição sonora, uma poluição visual muito grande. Penso que a oportunidade de estar no rádio, na televisão e aonde for convidado
fazendo debate, é muito válido. É importante, na sua avaliação, essa questão. Aliás, por falar em detalhes, Arnaldo, eu queria te fazer uma pergunta. Não é deixar por último, eu vou fazer já que você falou questão. Desculpa falar você, que você é meu amigo, e eu acho que me chamado de senhor, eu acho que envelheço um pouco a sua pessoa, que é da mesma idade que eu, né? E somos companheiros aí de serviço de algum tempo, e falar, talvez, senhor fica meio. Me permite chamar de você. Fica à vontade. Então bem. tá bom. Por que você usa camisa vermelha sempre que tem que aparecer na televisão ou na rua? Você está sempre de camisa vermelha. Essa é a diferença. Um detalhe. Essa é a diferença, Benê. Essa é a diferença. Eu vim para mostrar como que consegue se fazer a diferença. E ela pode ser percebida. Esse é um dos detalhes. E a cor vermelha normalmente é a cor da luta. E para a gente poder fazer uma luta de mudança, a cor vermelha ela é um bom símbolo. Então por isso eu uso vermelho. Não tem a ver com o partido. O nosso partido ele tem a cor vermelha por ele ser um partido de luta, né? E normalmente os partidos de esquerda, os partidos socialistas, eles usam o vermelho. Mas eu, como sou democrático, eu penso que a cor vermelha seria só um detalhe para mostrar que dá para fazer a diferença. Candidato, a prefeitura está entregando algumas obras em período eleitoral. O senhor é contra ou a favor? O que o senhor acha dessa questão? Eu penso, Benê, que as leis, elas têm muitas falhas, né? Não permite, às vezes, um funcionário público participar de uma campanha sem se ausentar por 3 meses, entre outras coisas. Mas o trabalho ele não pode parar, seja na indústria, seja no serviço público, seja em qualquer instância, seja nas igrejas. Eu acho que não deve se afastar mesmo não. Eu acho que a luta continua, que o trabalho continua e que a população precisa do desenvolvimento, seja na indústria, seja no serviço público. Eu tenho até um certo receio quando começa a ter que se ausentar do trabalho o servidor público por 3 meses para sair candidato, porque uma hora pode ser que isso vire moda, e aí o serviço público pode ficar prejudicado. Então eu penso que ninguém deveria se ausentar não, eu acho que todo mundo deveria continuar trabalhando, que pudesse se ausentar, fizesse isso, mas a vida continua e eu penso que não pode parar não, o mundo não pode parar por algumas questões eleitorais, por exemplo. E essa questão que o senhor citou em relação a sair do serviço é realmente estranho, porque o vereador que é vereador e candidato a vereador, ele não deixa a vereança. O prefeito que é prefeito e é candidato, não deixa o cargo. Que mais que nós temos aí? Deputados que são deputados, não deixam o cargo, eles continuam e fazem campanha. O próprio presidente, quer dizer, às vezes um funcionário de 2º, 3º, 4º, 5º escalão, ele é obrigado a se ausentar. É uma injustiça, não é, Arnaldo? Com certeza é uma injustiça, até porque, dizendo no jargão popular, né, o prefeito, os deputados, o governador, ele tem a máquina na mão, ele tem como fazer uma política branca, né, sem que as pessoas percebam, e o candidato que se ausentou do trabalho, ele acaba prejudicado. Então eu penso que não deveria não, eu penso que o trabalho continua, quem está na iniciativa privada não é preciso sair do seu trabalho para fazer sua campanha, eu penso que os direitos são para todos. O senhor nunca foi candidato, mas já participou de várias campanhas políticas, desde os tempos atrás que eu lhe conheci, você participou de campanhas. Você tem saudade do tempo dos comícios, dos showmícios? Que o senhor vivenciou? Para ser bem franco, Benê, eu não tenho saudade. Até porque eu acho que os excessos, ele acaba extrapolando. Na época dos showmícios, se usava muito som, muito alto, tinha as pessoas que trabalhavam à noite,
ou que trabalhou o dia inteiro, queria dormir mais cedo para poder no outro dia estar no seu trabalho. Então, assim, enquanto não começa a prejudicar as pessoas, eu acho que é válido. Mas naquela época eu penso que extrapolaram os limites e que teria que dar um basta, porque as pessoas vão perdendo a noção, né, do prejuízo que ele está causando para os outros. E como eu defendo que todos têm o mesmo direito, quem vai trabalhar no outro dia tem o direito de dormir. Quem gosta da música tem o direito de ouvir. Então, temos que ver como que fica bom para todos. Eu penso que essa maneira de fazer política agora ficou melhor do que do tempo dos comícios. Ô candidato, o senhor tem acompanhado aí a mídia local, o que tem saído nos nossos jornais, e nós tivemos aí 2 jornais publicando enquetes, e hoje inclusive uma pesquisa. Não sei se o senhor chegou a ver. Qual é a avaliação que o senhor faz dessas enquetes, dessa pesquisa? Olha, Benê, eu recebi o resultado da pesquisa por telefone, eu não cheguei a ver, porque eu sou um candidato a prefeito, que a minha estrutura é pequena, então eu tenho que estar me desdobrando para poder dar conta do meu trabalho. Mas eu valorizo muito os profissionais de pesquisa, né? São pesquisas de empresas sérias, mas muitas vezes não é o que está na pesquisa que aparece depois nas urnas, né? A gente já viu isso em Maringá, a gente viu isso em Londrina, vimos isso em Cambé, né? Então, assim, eu penso que os profissionais eu tenho que respeitá-los, mas eu não acho que a pesquisa é o melhor caminho para ver a temperatura mesmo, o nível mesmo de votação de cada candidato. Arnaldo, você é sindicalista, nós já sabemos, você pertence ao sindicato dos servidores da Universidade Estadual de Londrina, e lá o pessoal está em greve. Como é que você está acompanhando essa situação? A greve, Benê, pelo que eu conheço de sindicato, de lutas sindicais, ela é o último recurso também do trabalhador. O trabalhador ele não entra de greve porque ele sabe que o prejuízo para ele também é grande. Por exemplo, eu tenho uma filha que estuda na Universidade Estadual de Londrina. O prejuízo para ela é muito grande. Então, mas eu como funcionário tenho que estar discutindo com o governo todos os dias a questão do plano de carreira que ficou prejudicado pela a 15050, né, uma lei que ela ficou deficitária. Ela teve alguns itens dela que foi considerado inconstitucional. O governo ele tem que corrigir isso. O chefe de família, é ele que tem que resolver os problemas dentro da família. O chefe da nação tem que resolver os problemas da nação. Às vezes fica ali uma queda de braço entre usuários e trabalhadores, né? Seja dentro de uma indústria, seja dentro de uma Santa Casa, igual está acontecendo em Cambé, seja dentro de uma universidade. O prejuízo é para todos, inclusive para aquele que administra o setor, o órgão público, né? Mas eu penso que a culpa maior é dos administradores, porque eu como chefe de família, eu tenho que sentar com a minha esposa para acertar minhas coisas dentro de casa. Se ele é chefe do poder público, quem tem que resolver isso são as pessoas que lá estão, foram nomeadas ou foram votadas para resolver os problemas. E a população e o trabalhador que faz parte dessa população não pode sofrer por isso. Perfeito. Inclusive o senhor citou a questão da Santa Casa, uma notícia que tivemos agora, é que o pessoal tinha voltado ao trabalho para receber, aí havia uma perspectiva de recebimento de salário hoje, não aconteceu, e a movimentação para a greve é agora à noite novamente. Um repasse do Estado. Pois é, a falta de política social e política trabalhista, ela está prejudicando muito o sistema, porque usam os meios jurídicos para jogar
pessoas contra as próprias pessoas. Os funcionários da Santa Casa, eles são funcionários, mas às vezes também são usuários. Então eu penso que eles não querem o mal da Santa Casa, eles querem o bem da Santa Casa. Os usuários que precisam ir lá vão ficar, né, um tanto quanto revoltados com os funcionários. Mas a culpa é do funcionário ou é do gestor? Então eu penso que os gestores, eles têm que agir com mais frieza, com mais tranquilidade, né, e negociar melhor e atender as reivindicações dentro do que diz a lei, porque se os funcionários saíram de greve, é porque o que diz a lei não está sendo cumprido. E o que a gente tem conhecimento em relação a essa greve da Santa Casa é que o repasse do governo do Estado não chegou. Quer dizer, e isso compromete o pagamento do salário. Mas e o governo federal? Quer dizer, o governo federal repassa para o governo do Estado repassar para o hospital. O caminho do dinheiro também é muito complicado. Agora nós temos lá em Curitiba o secretário de Fazenda, que é de Cambé. Como é que pode estar atrasando assim a questão? O senhor acha que não tem a ver? Eu acho que tem a ver, Benê. Mas o que falta em tudo isso, a meu ver? O que falta em tudo isso é transparência. Se a prefeitura, o município de Cambé está sendo prejudicado, vamos dar transparência. Quem é que está errado? Vamos dizer para a população. Se o Estado disser que não teve o repasse do governo federal para fazer o repasse para o município, que coloque isso em transparência. Chegue para os paranaenses, para os cambeenses e diga, olha, não está sendo repassado porque está aqui a transparência e não chegou o dinheiro aqui para o Estado. E aí vamos lá cobrar do governo federal. Mas tem que dar transparência, prestar conta para a população, que aí, sendo transparente, com certeza fica mais fácil para se tomar alguma decisão. Ok. Uma pergunta também que gostaria de fazer para o senhor é a respeito da sua candidatura. Já resolveu essa pendência na Justiça Eleitoral? Como é que está? Não resolveu ainda, Beni. Eu estou com o meu nome indeferido, mas não estou... mas eu posso fazer campanha. Eu estou fazendo a minha campanha, né? Vou levar isso até o final, até porque eu provei a minha inocência. Mas como a lei é falha, assim como eu disse no começo do programa, que as leis têm muita falha, eu estou contando com o bom senso, né, do Supremo Tribunal Federal, que dê causa ganha para mim. Até porque, se eu defendo a questão da ficha limpa, foi eu que montei palco em Londrina, foi eu que fiquei lá o dia inteiro no apoio ao pessoal da questão da ficha limpa, não seria eu hoje que vim aqui para enganar a população. Então eu estou aqui em Cambé eu fui indeferido, estou recorrendo, que é um direito meu, e vou tentar provar que a minha inocência me deixa ser o representante da população de Cambé. É só para deixar bem claro para quem não acompanhou, às vezes a gente fala assim de ficha limpa, ficha suja, parece que você tem alguma pendência com a justiça. Não é bem isso, né, candidato? O que acontece é em relação ao sindicato que você pertence. Exatamente. Eu pedi a minha dispensa do meu trabalho e do sindicato 90 dias antes do pleito eleitoral. No estatuto da universidade, do sindicato, da Asuel Sindicato, a carta de intenção que foi elaborada na década de 80, previa que a UEL tivesse campi, né, na cidade de Cambé, Rolândia, Arapongas, etc. Só que isso não fluiu. Mas a carta de intenção ela não foi mudada. E lá diz que a UEL tem base territorial em Cambé. Isso não é verdade. Eu tenho uma carta da reitora dizendo que a base territorial da Universidade Estadual de Londrina é Londrina. Não tem nada a ver com Cambé. Então hoje houve um equívoco aí que eu estou tentando provar com a carta da Universidade Estadual de Londrina assinada pela doutora Nádina, reitora da universidade, dizendo que a UEL se restringe a Londrina, do meu presidente do sindicato, o Asuel Sindicato, dizendo que nós não temos extensão aqui em Cambé,
e que eu, estando no município de Londrina, não precisava nem ter me afastado do meu trabalho, mas eu me afastei com 90 dias. O caso está hoje em Brasília? Sim, está sendo encaminhado para Brasília, deve ser encaminhado esse final de semana. Vamos aguardar então para que a gente possa ter uma campanha tranquila, não como acontece em Londrina, que o senhor tem acompanhado também a situação de Londrina, que é terrível, né, candidato? Uma situação que a gente não sabe se pode votar num determinado candidato, que não é aqui o seu caso ainda, mas como está na pendência, em Londrina pode acontecer de nós termos 3 turnos de novo. É complicado, né? Muito complicado. E quem perde? A população. Eu acho que nós temos que mudar imediatamente, né, as leis eleitorais. Durante a sua campanha, a sua conversa com seus partidários, com pessoas da comunidade, o senhor tem acompanhado também o que está sendo feito pelo atual prefeito, pelos vereadores. A sua expectativa de, em ganhando a eleição, chegar na prefeitura, como é que o senhor espera encontrar a casa, financeiramente falando? Olha, Benê, hoje eu tenho a clareza de que todos os municípios, eles passam por dificuldade. Mas nós temos também que ter um sistema de arrecadação dentro do município que tem que estar muito preparado. A maioria das prefeituras, elas não conseguem buscar verba por falta de projeto. A gente até soube de Cambé que perdeu verba aqui por falta de projeto. Isso não pode acontecer. Toda a verba destinada nós temos que ir lá buscar. Eu digo, por exemplo, que a saúde, ela sempre dependeu muito das verbas de emendas parlamentares. As emendas parlamentares, elas aumentam o hospital, ela compra os aparelhos usados dentro dos hospitais. A Santa Casa de Londrina, por exemplo, ela se valeu muito das emendas parlamentares para aumentar de tamanho, comprar aparelhamento e tudo. E a gente sabe que os municípios hoje, eles não buscam esse tipo de recurso por falta de projeto, entre outros recursos. Por exemplo, a maioria dos municípios hoje tem problema para trabalhar com o infanto-juvenil, que é a criança quando ele está saindo da fase de criança para a adolescência. Sendo que, se o município tiver projeto, dá para buscar dinheiro da Receita Federal. O munícipe, ele tem o direito de doar 1% do que ele vai declarar para a Receita para o município, para projetos de trabalho infanto-juvenil, trabalhos sociais infanto-juvenil. E as empresas, elas podem doar até 6%. Imagine o que isso daria de recurso para a gente investir na Secretaria de Ação Social para projeto infanto-juvenil, para colocar as crianças dentro do esporte, dentro da cultura, dentro da educação no todo, educação ambiental, etc. Então, nós não podemos perder verba, perder recurso por questão de falta de projeto. Então, eu penso assim que, se caso Cambé tiver com dificuldade de caixa, eu sei como buscar recurso para sanar os problemas. Eu sei também que no caso de nós temos estrutura aqui em Cambé hoje que já dá para fazer um atendimento à saúde para um hospital maternidade, porque existe uma verba federal destinada exclusivamente para isso. Então, se a gente já tem a estrutura, se a gente consegue verba parlamentares, de emendas parlamentares para a compra de equipamentos, fica muito mais fácil para a gente fazer uma maternidade, né, para as mães cambenses. E agora sim, Benê, eu não costumo afirmar eu vou fazer, porque se eu digo eu vou fazer, isso é promessa. Promessa é dívida. Se eu não fizer, os munícipes vão me cobrar depois. Mas eu penso que dá para fazer, porque verba existe, tem como buscar os recursos e o administrador tem que estar de olho nisso. Por isso que eu sou sindicalista e nessa área eu tenho experiência. Eu vou ter que trabalhar muito bem com os meus funcionários, né, porque eu vou estar lá, eu não vou ser prefeito, eu vou estar prefeito, é diferente.
Então, eu estando prefeito, eu tenho que respeitar os funcionários para poder fazer com que a coisa flua. E eu tenho certeza que isso é tranquilo para se fazer em Cambé. O senhor, como funcionário, como é que o senhor vê a questão de cargos comissionados? Há necessidade? Há necessidade, bem, há necessidade de cargos comissionados, porque aonde for a mão de obra permanente, essa tem que ser funcionário de carreira. Aonde não for uma mão de obra permanente, ela for uma mão de obra política trabalhista ou político industrial, ela tem que ter um revezamento. Por exemplo, eu dou como exemplo um secretário de indústria e comércio. Seria bom eu colocar um secretário de indústria e comércio, um cargo de carreira, ou seria bom eu buscar um empresário com experiência nessa área, que está acostumado com essa gestão, e colocar eles para discutir a questão da indústria e comércio? Até porque a gente tem proposta também para a indústria e comércio, na questão daquele empresário de fundo de quintal. O cara aprendeu a fazer sabão de óleo comestível descartável. Então, ele tem lá a fabriqueta dele, ele tem que sentar com alguém, tem que ter isenção de imposto, tem que ter um respeito. Eu não sei se o prefeito teria tempo para fazer isso. Então, ele como iniciante na carreira empresarial, eu penso que um empresário secretário da indústria e comércio teria muito mais tranquilidade para fazer com que esse processo fluísse. Interessante, né? Porque aí fica mais objetiva a coisa. Com certeza. Essa é a certeza. Candidato, nós temos 4 minutos, nós queríamos agradecer a sua presença aqui e desejar boa sorte na sua caminhada, e o senhor fica à disposição para se despedir dos nossos telespectadores aqui da TV Cambé e deixar a sua mensagem. Eu que fico muito agradecido pela oportunidade, agradeço às famílias que estiver assistindo o programa, né, com todo o respeito, né, fico muito agradecido por eles terem estar recebendo a gente dentro dos lares deles, e digo que o Arnaldo Melo ele veio para fazer a diferença. Quem pensa diferente, quem ama Cambé, vem com a gente. Então, eu sou o candidato. Se caso não puder ser, eu vou justificar isso para a população, não vou deixar em branco, né? Até porque eu tenho que ter responsabilidade desde o começo com a população cambeense. E dia 7 de outubro, número 65, Arnaldo Melo para prefeito, Dieta para vice, e nós estamos aí para fazer a diferença. Deus que abençoe a todos, nós, aos meus irmãos cambeenses, a televisão, que prospere para dar essas oportunidades para a gente, e que todos nós sejamos felizes para os próximos 4 anos. Obrigado. Você tem mais ainda 2 minutos, mas você fica à vontade. Se quiser utilizar. Eu tenho mais um recado aqui para as famílias cambeenses, dizendo que, famílias cambeenses, eu, Arnaldo Melo, sou uma pessoa diferente. Não, se vocês perceberem, o meu sorriso é um pouco, não é um sorriso aberto, sou um cara tranquilo, mas fiquem à vontade, o meu coração é um coração grande, sou um cara que sou religioso, sou um cara que tenho muita fé, muita fé de espírito, e respeito as religiões no todo, e respeito todas as pessoas a mesmo nível. Sempre digo, eu olho as pessoas na horizontal, nunca na vertical. Já que somos todos iguais, então olho as pessoas na horizontal. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Nós é que agradecemos, candidato Arnaldo, e encerramos assim a nossa série de entrevistas com todos os 3 candidatos a prefeito da cidade de Cambé. Nós estaremos dando a cobertura às eleições de 2012, vamos ter também aqui, vamos convidar os vices para vir aqui, bater um papo com a gente também. Estamos abrindo o espaço para a comunidade, colaborando com o pleito eleitoral, dentro de uma plataforma democrática que é a questão de discutir com os candidatos.